Ih, mudou o site. Olá, finalmente chegamos ao segundo vídeo de materiais. Demorou para sair um pouco o vídeo, primeiro porque eu estava ocupada durante o ano, e segundo porque uma parte do vídeo eu precisava que uma das minhas canetas tivesse acabado a carga para poder gravar como é que faz a recarga. Então finalmente consegui gravar na recarga. E outra questão é que aqui perto de casa está tendo muita obra, então como eu não tenho um microfone muito bom, quando está tendo obra o barulho de fora interfere na gravação, então ficou demorando um pouco para poder gravar os comentários. O vídeo que vocês estão vendo aqui no fundo é do último speed paint de Copics que eu fiz, o link para o vídeo vai estar na descrição. Bom, primeira pergunta óbvia, né? O que são Copic markers? Copic markers são canetas marcadoras à base de álcool que são produzidas no Japão. Aqui está o site da empresa que fabrica as Copic markers. Eles têm a opção para você visualizar o site em inglês, é só ir ao topo da página, clicar em English. Bom, as Copic markers elas são, como eu disse, a base de álcool, então quando elas entram em contato com água elas não borram. Em compensação, se elas entrarem em contato com outras canetas que são a base de álcool também existe o risco delas borrarem, por isso que não são com todas as canetas que elas interagem bem. Atualmente a Copic marker tem 4 tipos de canetas diferentes: a Copic Sketch, Copic Ciao, Copic Classic e Copic Wide. A que tem mais variações de cores é a Copic Sketch, é a que a gente normalmente vê mangaka e ilustradores usarem. Ela tem mais opções também de pontas e ela tem um tanque de carga de tinta intermediário. A Copic Ciao ela é bem mais barata que a Copic Sketch, só que ela tem uma carga de tinta menor. A Copic Classic é a que tem a carga maior, mas ela é muito mais cara do que a Copic Sketch e a Copic Ciao. A Copic Wide é nova, eu pessoalmente nunca usei ela. Ela tem essa ponta que é mais larga, né, para cobrir espaços maiores. A questão do tanque de tinta é um pouco relativa, porque todas as canetas Copics elas podem ser recarregadas com tinta extra, você pode comprar só a tinta posteriormente. Então a gente já sabe que a caneta é de origem japonesa, então como é que eu faço para comprar Copic markers no Brasil? Antigamente, o único jeito de você conseguir comprar Copic markers estando no Brasil era importando, então o preço era extremamente salgado. Mas alguns anos atrás, a Copic abriu uma revendedora aqui, oficial, com o nome de Copic Brasil. Até pouco tempo atrás, se você quisesse comprar canetas online, você ia no site da Copic Brasil e pedia na loja deles. Até que, enquanto eu estava fazendo o vídeo, eu tive que encomendar, né, a recarga das minhas canetas e eu descobri que mudou o site. Agora não é mais Copic Brasil, é uma revendedora chamada Designa que faz a revenda das canetas. O sistema continua o mesmo, eles, pelo menos para São Paulo, eles enviam a caneta de Campinas e lá tem todas as canetas. A questão é que às vezes algumas cores ficam em falta, aí você tem que esperar eles renovarem o estoque para comprar mais canetas daquela cor. Hoje em dia eu sei que também tem algumas lojas de desenho, eu não sei se elas compram direto da Design ou obtêm de alguma outra maneira. Eu sei que em São Paulo às vezes você acha na casa do artista. Eu prefiro comprar online porque no meu caso a frete não é muito alta e eu tenho a garantia de que eu vou receber um produto novo. Então eu já peguei muita gente em loja de desenho que testa as canetas e aí você não sabe se a caneta que você está comprando já não está com a tinta gasta.
Então, assim, se for possível, eu recomendo vocês comprarem online. Eu nunca tive problema de entrega ou deles não entregarem as canetas. Sempre veio certinho todos os meus pedidos. Qual que é a grande diferença entre marcadores como a Copic Marker e hidrocores? Bem, a primeira coisa é a base delas. A hidrocor, como o próprio nome diz, a base dela é água, enquanto que, como eu falei anteriormente, a Copic Marker tem base de álcool. Isso interfere na interação das duas canetas com água. A Copic Marker ela não borra quando entra em contato com a água. Por outro lado, se você derrubar água em hidrocor, a hidrocor vai borrar. Então, como vocês puderam ver no vídeo, eu risquei com uma caneta da Copic e com uma caneta hidrocor comum e joguei água em ambos os traços. Quando eu passo com o dedo, a Copic continua com a mesma aparência anterior, mas quando eu passei o dedo na hidrocor, ela borrou. Uma das principais dúvidas frequentes com relação às Copic Markers é como fazer o refil da caneta. Existem vários métodos para fazer o refil. Eu vou ensinar apenas um, eu conheço dois. Você irá precisar da caneta que você irá fazer o refil e do refil que você compra separado na loja da Designer. Um mesmo tubo de refil costuma fazer mais de uma recarga numa caneta da Copic. Para Sketch, eu ouvi dizer que ela recarrega em média 5 vezes, enquanto que para Classic ela recarrega 2 vezes. Outra coisa importante é você checar as pontas da sua caneta. No caso da minha, que é Sketch, ela tem 2 pontas, uma ponta brush, que é a ponta pincel Money, e uma ponta mais rígida, que é a ponta chata. O método que eu vou mostrar aqui neste vídeo é recomendado para quem tem canetas com esta ponta mais rígida, a chata. Quem tiver só a ponta mole, eu vou falar de outro procedimento mais ao final do vídeo. Certifique-se também que o refil que você comprou é do mesmo código de cor que a caneta que você irá recarregar. Todas as Copics, sem exceção, elas seguem um padrão de codificação por cor, então cada cor existe um código único. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar um papel ou jornal e forrar a área de trabalho e retirar a ponta rígida da caneta. Você consegue remover com cuidado esta ponta com a própria mão às vezes, ou se estiver muito duro você pode usar um alicate ou uma pinça. Eu acredito que nas lojas da Copic, não sei se na do Brasil tem, eles vendem pinças próprias para isso, mas eu consegui tirar aqui com um alicate de precisão. Então você vai pegar a ponta com muito cuidado e levemente torcer e puxar para fora até que a ponta saia do buraco da caneta. Guarde bem a ponta da caneta ao seu lado para não perdê-la. Depois você irá abrir com cuidado o tubo de refil, pois se você apertar com muita força o tubo de refil pode espirrar um pouco de tinta. Com cuidado, pegue o tubo de refil e utilize o bico dosador para pingar a tinta no buraco da caneta. É importante que você tenha forrado a área de trabalho antes, pois a ideia é que você pingue a tinta até que encha o tanque de tinta da caneta, o que quer dizer que pode ser que a tinta corra até a outra ponta da caneta e pingue no papel. Quando começar a pingar, pare imediatamente de colocar tinta no tubo, isso quer dizer que o tanque já está cheio. Assim que terminar, deixe a caneta em cima do papel e feche imediatamente o tubo de refil para evitar que você esbarre no tubo e deixe cair tinta. Depois, com muito cuidado, pegue a ponta rígida e coloque novamente no buraco da caneta. Posicione ela no local correto e, com as mãos mesmo, empurre delicadamente para dentro da caneta. Não se preocupe em sujar a mão, pois a tinta da Copic é atóxica, você pode lavar a mão depois. Após ter posicionado a ponta novamente no local correto, feche a tampa nas duas pontas e sacuda levemente a caneta para espalhar a tinta no tanque. E pronto, você já fez o refil da sua caneta.
Há uma caneta em particular da Copic que não tem cor, que é a Blender. Como o próprio nome diz, ela serve para misturar cores. O refil dela é um pouco diferente das demais, porque em vez de ser um tubo, é uma garrafa, mas o procedimento para realizar o refil é o mesmo. Outro método para realizar o refil é não retirar a ponta e pingar diretamente a tinta do refil nas pontas. Ou, se você tiver alguma seringa cirúrgica, você pode pegar a tinta, colocar na seringa e aí injetar direto na ponta. Esses dois métodos eu não uso. Primeiro porque o de pingar diretamente normalmente faz muita sujeira, pelo menos pra mim. E segundo, da seringa eu não tenho seringa, então eu não consigo fazer. Mas esses dois métodos são muito bons para quem não tem a ponta rígida, que eu acho que é o caso de quem tem a Copic Ciao. Bom, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. No próximo vídeo de Copic Marcas eu irei discutir sobre tipos de papéis e tipos de canetas para contorno, pois as Copic Marcas elas têm efeitos diferentes dependendo do papel que você utiliza, e algumas canetas de contorno elas acabam borrando em contato com as Copic Marcas, então isso é um assunto à parte. Bem, eu espero que eu tenha ajudado vocês a tirarem algumas dúvidas sobre esse material e até a próxima!